eu sou o Mohamed, bem-vindo ao canal. E se você já é inscrito, maravilhoso, e você já conhece a série 3 Tipos D. Nela a gente mostra tipos diferentes da mesma comida e hoje, pastel. A gente vai mostrar o clássico de feira, o pastel de angu, que surgiu em Minas Gerais, é feito com massa de milho. E por fim, a Luana lá na China vai mostrar o jiaozi, que é o gyoza, mais conhecido aqui no Brasil. É que gyoza é em japonês e jiaozi é em chinês. Mohamed, o que tem a ver o gyoza ou jiaozi com o pastel brasileiro? Assiste o vídeo até o final que você vai entender e vai saber o porquê. Why you upset like Cinderella teens? You should see the things I feel inside these denim jeans. I can't associate with y'all this shit like ketamine. Been on one, been on two, been on everything. O pastel de feira é um clássico no Brasil todo. Na verdade, é clássico aí na sua região, na sua cidade, porque aqui em São Paulo, não tem uma pessoa que não comeu na vida um pastel de feira. Então a gente resolveu vir aqui na feira do Pacaembu, aqui do estádio, para mostrar para vocês o pastel mais famoso e popular aqui da cidade, que é o pastel da Maria. E me fala a história do seu pastel, Maria. Eu comecei com meus pais. Ele aprendeu a fazer massa de pastel com um amigo dele, que tinha, o amigo dele vendia num carrinho. Só que assim, na época que meus pais estavam aqui, a prefeitura proibiu o pastel. Mas aí nós não paramos não. A gente alugava fundo de uma casa, quintal, fritava lá, colocava numa caixinha e levava para feira e vendia. Só que nesse meio vinha a fiscalização, o comando, sabe? Muitas vezes eles levavam, só que eu nunca deixei levar não. Antes de levar, eu já virava a caixa e pisava em cima. Pode pegar, não, pode pegar. Depois de meio ano saiu a matrícula de pastel. Aí começou a montar aqui no Pacaembu e outras feiras. Aqui foi onde tudo começou? Sim. Por quanto tempo isso? Acho que mais de quase 50 anos, né? Quase 50 anos de pastel, mas o pastel da Maria, a marca Pastel da Maria... Acho que quase 30 anos. Não é tão longo, quase a minha idade. E aí de uma barraca de pastel na feira do Pacaembu, expandiu e hoje você tem lojas físicas, inclusive. Está em quantas feiras hoje de São Paulo? 8, 9 feiras por semana. 8, 9 feiras por semana e lojas quantas? 2. Graças ao concurso da prefeitura de melhor pastel São Paulo, que eles criaram, que eu ganhei primeiro colocado, aí daí que eu comecei a ficar famosa. E hoje, para atender toda essa demanda que você tem, como que é a produção? Nós temos uma pequena fábrica de pastel, tanto é que pessoas que vêm para feira é só feira, e as pessoas que ficam na produção só... Separou? Separei. Praticamente 90% maquinário. Então tem a maceira, coloca todos os ingredientes na maceira, farinha, sai da maceira, vai para a prensa, da prensa vai para um cilindrão que fala, tem 7 cilindros assim, uma massa grossa, entra por lá, sai lá na frente bem fininha, de lá vai para um outro cilindro, que aí vai para a esteira de onde faz pastel. Coloca recheio, aí lá na frente ele fecha sozinho. A máquina que fecha? Fecha e corta. E o segredo da massa, qual que é? Para ela ficar tão crocante, sequinha e com bastante, né, ó, dá pra ver com bastante bolinhas e tal. Mas é justamente por isso que minha massa, meu pastel é famosa. E eu me garanto com massa, eu acho que não tem melhor que a minha, não. E eu gosto de comer pastel de pé, não deitado, porque aí você consegue virar. Se ele tá aqui, ó, o recheio desceu, você vira. E por que ele desceu aqui no caso? Porque ele ficou um tempo parado. E existe um negócio, né, gente, que não tem jeito, que é a gravidade. Então vai descer. O recheio também, ele é bem molhadinho, né? Eu sou meio clássico de pastel. Sim. Eu gosto de carne com queijo. Qual é o seu sabor favorito? Carne. E aqui você tem o quê? Mais de 10, 15 sabores? Tem uns quase 40. Quase 40. Qual que mais sai? Carne. Pode ser no classe A, B, C, D. Carne. Mas qual é o sabor mais diferente, assim? Porque eu vi que tem bacalhau, tem pastel doce. Tem um sabor que eu inventei, que é carne seca. Porque eu tenho muitos funcionários nordestinos. E a minha cozinheira fazia carne seca com abóbora. Eu falei, nossa, carne seca, né? Interessante. Aí eu inventei, agora hoje tem carne seca em todo lugar. E outro recheio que eu inventei, que era na época da Copa, japa russo. Japa é shimeji, shiitake e mussarela. Russo é estrogonofe, batata palha e mussarela. Ó, fica a dica, dá pra fazer um pastel de kafta, por exemplo. Um pastel de shawarma dos árabes. Isso! Mas aqui em São Paulo, os acompanhamentos, né, que a gente usa geralmente é o vinagrete.
E aqui tem repolho. Mas na verdade o vinagrete é só tomate e cebola. Porque esse repolho ele dá volume. Ah. É. E fica saborosa também. E esse molinho, o que que é? Esse aí molinho é de cebola, salsinha e alho. Esse aqui foi eu que inventei. Nossa senhora, faz sucesso. Muito obrigado, viu, Maria? Imagina, foi um prazer. Foi uma honra poder conversar com a senhora, Imagina. tipo, a história toda, né, que você contou, até Sim. chegar aqui e pegar uma comida que é muito típica nossa, simples, mas que tem suas dicas ali. Muito obrigada. Obrigada a você, viu? Obrigado, eu vou continuar te dando trabalho porque eu vou pegar mais pastel lá. O pastel de angu ele é muito conhecido no interior de São Paulo, em Minas Gerais também, obviamente, e até no Goiás. Então eu tô aqui no Lobosol, na Vila Madalena, e o meu amigo Gustavo vai falar mais sobre o pastel de angu e obviamente eu vou mostrar pra vocês e vou comer. Um brinde é o nosso primeiro brinde não alcoólico. É o primeiro mesmo, né, cara? Aqui já de bate-pronto, não tem jeito, né? O tema é pastel, mas eu, como bom árabe, vou mandar uma baganuche de jiló. Me fala, Gu, como que é esse pastel, né? O pastel de angu, a importância até dele também, né? O pastel de angu é um clássico da cozinha caipira, né? Então, quando a gente começou aqui no Lobosol, logo de cara a gente já sabia que a gente ia trabalhar com pastel de angu. A gente fez vários testes, a gente chegou nesses dois que a gente tem hoje. Um é de carne com umbigo de bananeira, que é aquele coração que tem na ponta da penca da bananeira. E o outro é de queijo colonial, que é lá de Vitimarsum, uma colônia no Paraná, com cebolinha. Mas eu acho que a maior graça do pastel de angu tá na massa. É um angu seco, então é um fubá cozido, temperado nesse caso, que a gente vai trabalhando a massa até ela ficar legal pra modelar mesmo, pra apertar na mão assim. A gente abre, recheia e fecha o pastelzinho no molde, né? Naquela forminha tradicional que o pessoal usa muito no interior para quase tudo, né? Para risole, para pastel, para o formato dele é quase que de um mini risole, assim, né? E aí frita. E aí a gente frita por imersão, ele fica bem sequinho, crocante e recheado por dentro. É como se fosse uma polenta recheada, mas a massa é parecida, um pouco menos hidratada, do né? angu ou da polenta, ela é bem parecida, né? Esse aí, ela, como eu te disse, é um angu seco, então ele, ou seja, leva um pouco menos de líquido. E a gente trabalha ela bem para ela ficar fácil de modelar. Se não trabalhar muito bem, ela quebra muito. Ela vai rachar e não vai ficar gostosa. Aliás, tem um pastelzinho pra gente ver se vai estar rachando ou não. Vamos mandar um meio a meio pra gente provar. Pode ser. Chegou o pastelzinho aí. Tem dois aqui, né? Um de queijo e de carne. Aqui, qual a diferença dessa massa? Na massa desse aqui de carne, a gente usa 20% de fubá de milho crioulo. Até para diferenciar na mesa também, para saber qual que é qual. Sim. Então você vai ver que ele tem uns pontinhos roxos, né? E o outro é o de queijo com cebolinha. Sim, você vê como fica bem sequinho, pequenininho. E aí você vê que a massa por dentro ela fica um pouquinho mais cremosa, né? É que a massa ela já é cozida antes, então não é que ela fica crua, nem dá pra ela ficar crua. Ela fica cremosa porque ela já tá cozida, como se fosse uma polenta cremosa por dentro. Muito gostoso. E dá pra fazer, né? Tem gente que faz só de milho crioulo também. Sim. Não sei se vocês sabem, tá, gente? Mas existem, sei lá, inúmeros tipos de milho, tá? E agora tá super fácil de encontrar os fubás ou milho crioulo mesmo no mercado. O recheio é muito gostoso. Sabia que eu tinha um umbigo de bananeira. Metade. É meio a meio? Meio a meio. Umbigo de bananeira, depois posso até te mostrar ali, ele é nessa penca, quando você vai tirando as folhas, ele tem umas bananinhas, como se fossem uns pequenos palmitos, que vão crescendo e virando banana depois. No meio tem uma parte branca, a gente pica, cozinha 3 vezes em água quente. Eu já trabalhei uma vez, é difícil porque ela é muito amarga, Ela né? amarga, ela solta uma baba assim. Então a gente lá cozinha 3 vezes e depois processa e refoga com alho, cebola, junto com a carne. E aí esse aqui é o de queijo? Esse é o de queijo colonial com cebolinha. Aqui, ó, queijinho. É um queijo de massa mole, então ele fica assim, bem derretido. E aí fica verde por causa da cebolinha. Ele é ralado, misturado com a cebolinha picada. Aqui dá pra ver ainda melhor a delicadeza da massa, né? Esse é o famoso pastel que tem recheio de ponta a ponta, né? Essa é a vantagem do pastel de angu pro pastel pequeno no geral, né? Porque pastel grande sempre sobra espaço daí. Sempre. Coloca aqui nos comentários se você já comeu pastel de angu, se tem pastel de angu aí na sua cidade, qual que é o nome. E óbvio que aqui não tem só o pastel, né? Tem frango de televisão, salada de batata que é muito boa. Tem o frango frito também, que a gente já mostrou por aqui. Eu vou continuar mandando ver, Gu, valeu. Valeu. Já manda a caipirinha, vai. Sabia que você não ia durar muito. Olá!
sou a Luana. Você deve estar curioso para saber o que o pastel tem a ver com a China, né? Hoje eu mostro para vocês o jiaozi, que é um prato muito típico chinês. É uma massa recheada que pode ser frita ou cozida no vapor. Os japoneses conheceram esse prato e fizeram também a sua versão, o gyoza. E ele não foi sucesso só no Japão, não. Os japoneses levaram este prato para outros países, inclusive o Brasil. Logo, as adaptações de cada região começaram a aparecer, mudando a massa e também os recheios. Na receita da massa, trocaram o sake pela cachaça e o recheio de porco virou essa infinidade de recheios que vocês têm aí. Foi assim que surgiu o famoso pastel brasileiro. O jiaozi já tem uma história de cerca de 1800 anos. Dizem que a comida foi inventada por um médico da antiguidade chinesa no norte do país. O inverno é bem severo. Para evitar que as pessoas queimassem suas orelhas com o frio, o médico preparou um recheio para espantar o frio, composto de carneiro, pimenta e ervas da medicina tradicional, e fez a massa em forma de orelha. Hoje vou levar vocês para um restaurante especializado em jiaozi. Laobian Jiaozi é uma cadeia famosa da minha terra natal, no nordeste da China. A marca já possui uma história de cerca de 200 anos. Vamos lá!你好啊，小陆。Hello，正好我想跟你学学怎么包饺子。好，可以啊，欢迎来到咱们老边饺子啊！你选几种馅儿啊？这边有菜单，您拿一下子看一下。行，我瞅瞅有啥。好的，好的，好的。我今天要一个百年老馅儿的吧。好的。然后再来一个猪肉酸菜的。可以。再来一个角瓜鸡蛋的。没问题，没问题。Primeiro é o recheio do centenário, é a receita mais representativa do restaurante. 咱们那个开始制作，用的馅儿呢是有咱们煸好的百年老馅儿，就是咱们俗称。然后呢，还有咱们用那个韭菜。然后咱们先把煸好的猪肉馅儿放到这里，比例呢是属于6比4。然后呢，咱们放事先炸好的料油，这是什么油？是用所有的很多的蔬菜，然后呢少许就可以放入调料。然后呢，咱们再放香油，少许就可以，因为香油，那咱们就开始来搅拌均匀就行。这就够了哈。对，逆时针、顺时针都可以，只要是朝一个方向去搅拌。不要抓，直接搅就可以。Essa verdura chamada de 韭菜, eu acho que não existe esse no Brasil. O aroma é muito especial e pode neutralizar muito bem o cheiro da carne. 咱们开始制作百年老馅儿这份饺子的蒸饺面啊，因为这个百年老馅儿呢是蒸饺，所以说咱们得用烫面。O jiaozi com recheio do centenário é cozido no vapor. Agora note bem, a massa para fazer jiaozi no vapor é diferente do jiaozi cozido na água. O chefe usa água fervida para fazer a massa. A alta temperatura pode destruir a elasticidade da massa e assim a massa vai ficar mais tenra, mais mole. Esses pequenos pedaços de massa chamamos de jizi e este passo é amassar o jizi. 对，没错，咱们现在开始包饺子。包饺子的手法呢，咱们讲究呢，就是说先把皮儿放在这里，然后手呢成一个弧状。为什么这样呢？因为像属于一个凹槽的情况下，馅儿才能放里边，才能讲究皮儿薄馅儿大的这一说。揣这么多馅？对，没错，一合就可以了。啊，一下就完了？对，一下就可以了。O segundo recheio que vamos apresentar para vocês é carne suína com chucrute. 对，没错。现在开始咱们制作猪肉酸菜。咱们呢首先优选呢酸菜的帮，就是然后咱把这个酸菜叶去掉，专用这个酸菜帮，因为吃的口感特别清脆。切成1至2厘米的那个小颗粒。然后咱们现在开始操作，好吧？好。好的。咱们呢先用熟肉馅儿。熟肉馅儿跟生肉馅儿的比例呢是4比6。熟肉馅儿是4，生肉馅儿是6。这也是咱们提前拌好的猪肉。然后加入少量的葱花，再加入香油。那种先把酸菜拿油拌一下子。因为酸菜吸油，这样来讲的话香了。然后再。O chucrute é uma especialidade da minha terra natal. Ele é couve chinesa fermentada. 手工馅儿咱也是，馅儿也都是手工和的，一和6、70斤。那6、70斤供多少天的呀？一天就没。一天就没啊？对，一天就没。咱还有网络外卖什么的。
咱们开始制作那个猪肉酸菜。这个馅儿，这个饺子啊，开始制作咱们。然后那个咱们这个面呢是用冷水和的，就刚才跟那个蒸饺面还不一样，得用凉水，因为用凉水和它筋性大，有弹性。其实正常就是一气呵成。来，快点呢，这样。Agora só usamos verduras para fazer o recheio. É a abobrinha e ovo frito. 然后呢，再放鸡蛋，比例是4比6。然后呢，咱们呢下一步呢，咱们开始放盐、味精、鸡精，放油，抓均匀了之后，再放到一起，也是一个方向。这个咱们再加入点香油。所有的过程当中，千万不要用手去抓，就是搁手里破坏了它是吗？对，这就可以了。Pronto. Nós costumamos comer jiaozi em alguns dias especiais, como o dia da chegada do inverno e a véspera do festival da primavera. Os acompanhamentos mais completos do jiaozi é vinagre, óleo com pimenta, molho de soja, alho, cebolinha e coentro. Mas você pode optar só pelo vinagre, como eu. O jiaozi pode ser consumido sozinho ou acompanhado por outros pratos, como verdura, carne ou peixe. Mas não comemos o jiaozi junto com outros carboidratos como arroz ou macarrão. Agora vamos provar. Primeiro, eu vou provar o jiaozi cozido no vapor. É do recheio do centenário, muito suculento. E tem um sabor especial do molho que tempera essa carne. A massa é muito fina. A seguir, jiaozi cozido na água. Olha, esse é o meu recheio preferido, que é o recheio de chucrute com carne suína. Saudades da minha terra natal. E no final, vamos provar jiaozi frito, que é muito especial. A massa está bem crocante e tem o perfume especial da massa frita. Obrigada por ter assistido este episódio com o jiaozi. Eu vou terminar tudo. Até mais!